Virada Cultural, com Ney Carrasco. Vou começar te perguntando, Ney Carrasco. Boa tarde, seja bem-vindo. Você vai usar máscara na rua ou não vai mais? Peraí, antes, boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Não, eu continuo usando. Eu hoje fui almoçar, fui de máscara. Só na hora, entrei no restaurante, sentei aí para comer, eu tirei. Eu acho que é meio precipitado mesmo. E assim, olha, eu acho que se criou com a máscara um problema que não existe, na verdade. Né? Porque essa euforia, tem que tirar a máscara, não é algo, a gente já se habituou, não é algo que incomoda, né? Talvez em casos muito específicos, você está correndo, por exemplo, esse tipo de coisa. Mas no dia a dia, gente, pelo amor de Deus, não incomoda em nada. Então, eu acho que não custa nada. A gente está com, olha, Campinas teve, eu vi na CBN hoje de manhã, mais de 700 casos por dia ainda, né? Pô, espera um pouquinho, né? Não custa nada. Aliás, o repórter que você ouviu, espero que você tenha gostado. Olha, tava bem, viu? Então tá bom, obrigado, viu? Na verdade, Ney, é até legal você falar sobre isso, porque esses 700 casos são números represados ainda pelo ESUS, né? Não tem tantos casos assim na cidade, mas é interessante que o número tá aí, né? Esses casos aconteceram. Mas, Ney, é o seguinte, eu vou aproveitar isso como gancho, como diz um amigo nosso, você tá durante toda a semana falando sobre a cultura caipira, e às vezes, quando a pessoa não tá vestida de uma maneira que se acham adequada, né, que outras pessoas acham adequada, essa pessoa é chamada, ela tá que nem um caipira. Não, você mostrou durante a semana que não é assim. Não, eu falei durante a semana, né, que existe uma figura do caipira que é uma figura assim, que foi construída pela literatura e pela dramaturgia, né, como personagens, como tipo. O caipira é um tipo, né? Então, em programas de humor ele foi muito usado, né? E não há mal nenhum nisso, nessa construção, porque é uma construção dramática. O humor é assim mesmo, o humor brinca com as coisas, né? E essa imagem vem muito assim, bom, de duas coisas. Né? Primeiro que realmente assim no ambiente, no seu ambiente de residência, de trabalho, o chamado caipira, né, ele é um homem rural, né? Então ele usa aquelas roupas da zona rural, obviamente, roupa de trabalho, para trabalhar na roça, né? Então, uma camisa mais velha, uma calça mais velha, um chapéu para proteger do sol, né? E ele tem a roupa de domingo, esse termo a gente não usa muito, mas era muito comum no passado, né? Põe a roupa de domingo, né? Que é aquela roupa que ele tem melhor para ir na igreja no domingo, ou para ir numa festa, num casamento, né? Então, assim, de fato, e aí ficou nessa construção desse personagem caipira aí, né? O caipira usa, né, a calça curta, a botina, né? É aquela roupa de festa junina, né? Quando a gente se fantasia de caipira, né? Para ir à festa junina. Mas isso é uma construção, a gente tem que ter essa noção, não é a realidade, né? O mundo real do caipira tradicional, né? E aí, Ney, entra uma polêmica. O Mazzaropi é um ícone da cultura caipira, né? Os filmes do Mazzaropi, o maior sucesso, alguns dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro. Ele fazia o caipira de uma maneira pejorativa ou de uma maneira inclusiva? Não, ele trazia esse tipo do caipira, que eu acabei de falar, que é o caipira do programa de humor, né? O caipira que faz trapalhada, mas ao mesmo tempo ele é inteligente, né? Ele tem as sacadas, ele resolve os problemas, né? Esse caipira do Mazzaropi é um caipira inteligente, né? Um caipira que tá sempre antenado nas coisas, né? Mas traz aquela figura tradicional do caipira, que fala daquele jeito, que se veste daquele jeito, né? E agora é importante separar duas coisas, viu, Marco, aí na tua pergunta. Uma coisa que é a cultura caipira, outra coisa que é esse tipo caipira que tomou as mídias, né, todas. A literatura, inclusive, depois o teatro, desde o tempo do teatro de revista, depois os programas de humor da TV, né? Esse caipira que a gente conheceu como um tipo, né, dramático, tá? A cultura caipira em si é aquilo que eu tentei mostrar na semana, que todos nós temos por sermos dessa região, né? Assim como o nordestino tem a sua... Aliás, tem várias culturas no Nordeste, né?
dependendo da região, do local que ele está. Mas, assim, a gente pode falar que existem elementos da cultura nordestina que todo nordestino tem. E assim, existem elementos da cultura caipira que todos nós, dessa região, né, a região que eu digo é São Paulo, sul de Minas, Goiás, Mato Grosso, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná, e aí vai, né, diluindo mais, mas a gente tem traços que vêm dessa formação histórica que a gente tem, que a gente acabou chamando de cultura caipira, né, que envolve, como eu falei, desde a alimentação, o jeito de falar, a música, os festejos, né, tradicionais, tudo isso num conjunto forma a cultura caipira e está em todos nós. Como eu falei, né, durante a semana, quem não gosta de ir num restaurante mineiro com fogão a lenha, a gente tem uma certa nostalgia, né, dessa vida rural, dessa vida que a gente perdeu, né, ao vir para o centro urbano, né, quando essas comunidades, que eram comunidades rurais ou pequenas vilas, foram crescendo, virando cidades, né? Então, houve uma transformação aí, né? Aquela cultura que se formou nesse ambiente, ela vem para o meio urbano e a gente guarda muitos traços dela no nosso comportamento cotidiano, né? Assim, o que você disse durante a semana, que é algo que eu desconhecia, por exemplo, o pessoal que fala, você até citou essa palavra, o armoço, né? Como veio isso, né? Não imaginava. Pois é, isso vem da a língua geral paulista, né? Que era assim, quando os bandeirantes, os jesuítas aqui, né? Os jesuítas criam uma língua que é uma língua que tem raízes indígenas e adaptada um pouco ao português para se falar essa língua que é uma língua que não é português, é uma língua indígena, né? E lá em 1758, por decreto, né? Marquês de Pombal proíbe, né, que se fale essa língua. E essa língua é responsável por muitos nomes que a gente tem, como eu citei aí, né, Anhangabaú, Tietê, né, esses termos indígenas que a gente usa, nomes de cidades, foram dados pelos bandeirantes, não pelos índios, mas eram termos dessa língua geral paulista, que era uma língua indígena. Né? Em 1758, o Marquês de Pombal proíbe que se fale essa língua, tem que falar português. E como é que eles vão falar português? Com sotaque, né? Como qualquer falante de outra língua que passa a falar, né, uma língua nova, ele traz o sotaque, ele traz coisas da língua dele e que ficaram arraigadas na nossa língua aqui na região. Então, esse negócio do L e do R, desculpe, o indígena ele não fala, não tem o L, al, né? Nem al, porque o L original não é nem al, né? A gente transformou o L em U, né? Mas é al, né? Almoço. E ele não tem isso. Então, o fonema que ele tem na língua para usar no lugar é o R. Então, ele fala almoço. Né? Certo, sensacional. Ô Ney, pra gente fechar, você recomenda a música caipira, né? Porque há quem diferencie, né? Depois que surgiu o sertanejo universitário, né? Mas antes se dizia o sertanejo mais dos anos 90 e a música caipira, lá de Tunico e Tinoco, né? A mais antiga, né? Quando eu era criança, a gente falava música caipira, não falava música sertaneja. Né? Mas o sertanejo moderno, ele tem a raiz nessa música caipira tradicional, que primeiro era uma música feita nas comunidades, né? E depois ela passa a ser feita aí na indústria cultural, que eu já falei aqui em outras ocasiões, né? A indústria cultural, ela cria o produto música caipira, com a dupla caipira, né? E que vai se transformando e chega no sertanejo. Na década de 90, chega a essas duplas sertanejas famosas aí, né? Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, essa geração que criou o sertanejo, que é uma mistura daquela música caipira tradicional com o pop, né? Com recursos do pop, né? De instrumentos, de eletrônicos, né? Sintetizadores, quer dizer, traz toda uma característica do pop para a música caipira, junta e faz esse sertanejo. E depois vem o sertanejo universitário, que é uma transformação disso, né? Mas, assim, isso tem tudo raiz lá na música caipira, né? Sim. E com muito orgulho, assim como o Eliseu, nosso ouvinte aqui, eu sou filho e neto de caipira, virei fabricante de viola. Sensacional. É isso aí, eu sou caipira, né? Você é caipira? Ô, de Monte Arthur. Grande abraço, Ney Carrasco. Bom fim de semana para você. Ah, e parabéns pela vitória do seu time no Clássico. Viu? Só antes da gente terminar, eu queria falar duas coisinhas rápidas. Primeiro, quem quer ter uma noção dessa cultura caipira que eu falei, eu recomendo assistir um filme que é muito legal, que é A Marvada Carne.
Né? Em algum streaming aí deve ter. Se não tiver, você encontra em algum lugar, porque a Marvada Carne, ela traduz bem esse universo do caipira rural lá, né? Assim, bem antigão mesmo, né? Muito bem. E eu ia comentar para você fazer uma prévia aqui do CBN Esportes, né? Sobre o Palmeiras e Corinthians. Você gostou, Marco? Ah, gostei, viu? Gostei. A vizinhança ali, você sabe onde eu moro, a vizinhança ficou um pouquinho atiçada no gol do Corinthians, mas depois tivemos paz para poder dormir. Então tá bom, assim que é bom, né? Tem que se divertir. Agora, que foi um jogão, foi. Foi, grande jogo. Um abraço, Ney Carrasco, segunda, terça, quarta, você tá gravado e sexta que vem ao vivo de novo. Bom fim de semana para você, Marco, para os ouvintes da CBN, e a gente se vê semana que vem com um novo tema aí. Para nós todos. Valeu, Ney. Estúdio CBN.